ponto. No quadro Direto ao Ponto desta terça-feira, 21 de setembro, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind no Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. Hoje falando a respeito de algo que o brasileiro em si, culturalmente, tem uma incapacidade muito grande, que é o hábito de poupar, e não desenvolvê-lo pode ser a causa de sepultamentos precoces. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Nicolas? Bom dia Rita. Bom dia. Mike, ouvintes. Bom dia, Vanessa. Hoje nós estamos aqui também ao vivo pelo nosso Instagram, então bom dia a todos. O hábito de poupar. Tem uma passagem no livro O Manuscrito Original de Napoleão Hill que relata muito bem uma situação muito atual. Era um casal que ganhava aproximadamente $12 mil por ano, o equivalente a aproximadamente $1.000 por mês, isso equivale a R$5 mil por mês, mais ou menos, e um casal com 3 filhos. E a esposa desse casal, ela tinha um mau hábito de gastar mais do que eles ganhavam. Era o hábito de tentar ostentar para uma sociedade uma condição financeira que eles não tinham. E esse hábito, ele acabou sendo transmitido para os filhos, e o que aconteceu foi que, quando os filhos chegaram na idade de ir para a faculdade, eles não tinham dinheiro para pagar a faculdade, e a família acabou entrando num grande atrito, e a família acabou se desfazendo, acabaram se separando, foi cada um para um canto, com um nível de endividamento muito grande. Essa história foi escrita em 1928, quase 100 anos atrás, e ela parece muito atual. E isso significa que a humanidade, o Brasil em especial, conforme o Nicolas falou antes, não evoluiu nesse ponto. Nós não temos o hábito de poupar. E Napoleão Hill fala sobre o medo da pobreza, que é o grande portal para que tudo isso aconteça. Muitas pessoas passam a vida inteira tomando decisões com base apenas no dinheiro. Casam por dinheiro, compram coisas para mostrar para os outros, em função de querer mostrar uma situação que não é a sua verdadeira realidade. E o medo da pobreza, aliado ao endividamento, acaba se tornando uma bomba que prejudica a vida das pessoas. E muitas vezes, junto com o medo da pobreza, que é o portal para que outros medos acabem entrando também, nós falávamos na semana passada sobre a autoconfiança, que é gerada pelos medos, né? Os 7 medos do ser humano. O medo da pobreza acaba trazendo o medo da saúde, de perder a saúde, e a pessoa acaba se prejudicando muito ao longo da sua vida. E existem dois métodos pelos quais as pessoas se endividam. O primeiro deles é através da luxúria, é gastar por luxúria. E esse, Napoleão Hill diz que nós devemos extinguir das nossas vidas. Por que gastar pela luxúria? Para mostrar para os outros o quê? Algo que não é a realidade, né? E o segundo tipo de endividamento é o endividamento que se dá pelos maus investimentos, quando nós damos o passo maior do que a perna. Esse nós devemos usar com prudência, com cautela, para que possamos ter uma vida sem o medo da pobreza e sem o nível de endividamento, né? E uma coisa importante que Napoleão Hill também fala é que o medo da pobreza se vence de 2 formas. A primeira delas é através de um objetivo principal bem definido, ou seja, saber exatamente o que nós queremos para a nossa vida. Isso faz com que a gente não gaste de forma supérflua em alguns momentos. Nós temos um objetivo bem definido, então nós canalizamos os nossos recursos para atingir esse objetivo bem definido. E a segunda forma é desenvolver o hábito de poupar. Isso é importante. E Napoleão Hill fala que o desenvolver o hábito de poupar, ele tem que ser um segundo movimento, porque antes nós temos que eliminar o hábito de gastar. E as pessoas que tomam a decisão de não gastar, elas já conseguem andar muito bem ao longo da vida, porque elas não gastam de forma superficial. Mas esse hábito de gastar, ele tende a voltar caso a pessoa não substitua o hábito de gastar pelo hábito de poupar. E o endividamento, pessoas que estão no nível de endividamento têm que fazer 2 coisas. A primeira coisa é parar de gastar. E a segunda coisa é começar a quitar as suas dívidas. Então, é fundamental que nós possamos ter isso
para não cair nessa armadilha de ir para uma sepultura de forma precoce, porque as pessoas acabam adoecendo e consumindo a sua vida em função de um alto nível de endividamento, né? Isso passa muito pelo psicológico, né? Porque se a pessoa está triste ou não está se sentindo muito bem, talvez gaste para se sentir um pouco melhor. Pelo menos naquele momento ela vai se sentir melhor e depois fica com a dívida. Se está muito feliz, também vou gastar porque eu estou feliz, vou comemorar, enfim. E aí sempre tem motivos, né? E é preciso fazer um equilíbrio, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio para não extrapolar e depois ter outros problemas. É aquela história de, em função de uma sensação bacana no momento presente, nós vamos lá e consumimos. Nós compramos primeiro para depois saber se nós vamos conseguir pagar e lá na frente a duplicata virá. E pode ser muito prejudicial, pode ser muito ruim. Então é fundamental sacrificar aquele prazer momentâneo, de curta duração muitas vezes, em função de um futuro promissor, bacana, de médio e de longo prazo. Porque lá na frente tem uma vida com uma boa oportunidade para fazer um bom investimento. Porque quando nós temos dinheiro acumulado, nós conseguimos aproveitar algumas oportunidades que só ficam nas mãos de quem está preparado. Inclusive, Napoleão Hill fala que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, só conseguiu ser o Thomas Edison porque ele tinha o hábito de poupar. Henry Ford, que revolucionou o sistema fabril linear, ele também só conseguiu montar aquela bela indústria automotiva porque ele tinha o hábito de poupar. Ou seja, sacrificar o presente em função de um futuro promissor. E essa é a grande dificuldade, tendo em vista que a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas sempre na hora. E o ser humano, o cérebro humano, é uma máquina de dar desculpas. Ou seja, eu mereço, eu trabalhei muito, eu acho que eu estou merecendo essa compra. E muitas vezes pode acontecer de você ser um dos 45% dos brasileiros que o Datafolha divulgou ontem com contas em atraso. As contas em atraso, ela é o último estágio. Não é nem você não poupar, é você não pagar aquilo que comprou. Que deve, né? E não adianta dizer que é surpresa no cartão de crédito porque você fez aquela compra. Então, surpresa da onde? O produto foi comprado. Então, eu acho que a educação financeira é um tema que cada vez mais a gente tem que trabalhar ela. Nas escolas deveria ser abordada de uma maneira mais significante. E o dinheiro te dá liberdade para fazer coisas, comprar coisas, ter experiências e segurança também. Por isso é importante, vive muito mais seguro quem tem uma reserva do que quem não tem, porque sabe que se acontecer alguma coisa está preparado. Mas como é difícil essa questão psicológica de abrir mão de uma satisfação imediata em função de algo melhor no futuro. Mas para isso é preciso ter meta, é preciso ter um objetivo, porque toda vez que você, por exemplo, vai deixar de comprar alguma coisa que não é essencial para aquele momento, pensar que isso é uma meta maior para fazer uma viagem no futuro, para ter algo melhor mais pra frente. Eu li o que o Piangeres escreve em relação à família. A gente às vezes quer dar tudo para os nossos filhos, a melhor escola, a melhor fralda, o melhor carro, um apartamento maior, quando muitas vezes a gente vai passar toda a vida se matando de trabalhar para pagar essa capacidade, quando muitas vezes o que mais a criança quer é o amor, é a presença, e a gente acaba sacrificando isso muitas vezes para dar uma condição de vida que no final das contas não é o mais importante. Exatamente, é aquela questão célebre de antecipar sonhos, né? Muitos de nós antecipamos sonhos. Eu preciso trocar de carro, quero trocar de carro, não tenho nem R$1 acumulado, poupado, mas eu quero trocar de carro. O que nós fizemos? Nós antecipamos sonhos. E isso acaba comprometendo a nossa capacidade de juntar dinheiro, recurso, né? Então, saber lidar com dinheiro é fundamental e concordo, Nicolas, 100% contigo que isso deveria entrar no nosso sistema educacional desde os ensinos básicos, fundamentais, até o ensino médio, para que a pessoa não comprometa o seu futuro na vida adulta, né? Fundamental. Ótimas reflexões aí, todo mundo deve estar já pensando o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, né, para mudar determinadas situações. Desenvolva o hábito de poupar. De poupar, começamos por aí. Muito obrigada, Gustavo Bozetti. Agradeço, um prazer e uma honra sempre estar com vocês. Participa conosco todas as terças-feiras no quadro Direto ao Ponto. A Vanessa também está aqui com a gente, fazendo as imagens. Uma ótima semana. Igualmente para todos nós. Agora 21 para as 11.